Viva, queridos amigos do YouTube, queridos amigos dos livros, estou muito entusiasmada para vos trazer um livro excepcional que ficou e ficará como um dos meus favoritos nos imensos livros que já li em toda a minha vida, conjuntamente com o Invencível e com o Leitor. Este livro é particularmente marcante para mim, intrigante, fez-me pensar, fez-me conseguir vários insights, mesmo em relação a mim, fez-me pensar algo da minha vida e provavelmente outras pessoas também vão sentir a mesma coisa, e é exatamente o que se propõe um livro, é fazer-nos refletir, fazer-nos ir mais além, tentar perceber o que é que o autor quis dizer e focar-nos na trama, no mistério, para chegarmos a algo que é a explicação e ao mesmo tempo uma explicação até de algo dentro de nós que nunca tínhamos pensado, porque os livros, como Carlos Ruiz Zafón disse, são como espelhos, só encontramos algo que nós já temos dentro. E isso é inegável, como tudo na vida. Então, o livro passou para um filme realizado por Sofia Coppola, que depois vou ver e depois faço também o meu comentário. Chama-se As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides. É um escritor com muito êxito, norte-americano, nascido em Detroit, Michigan, e a trama passa-se numa cidade com o nome Grosse Pointe, nessa cidade. Bom, a trama que vocês podem ver facilmente em qualquer lugar são 5 filhas de um casal que cometem suicídio. Pronto, a partir daí nós não sabemos tudo e tudo se desenrola à volta de rapazes, de um pequeno grupo de rapazes que as amam, que querem saber o que se passa, porque elas são extremamente belas, invulgares, misteriosas, enfim, diria quase de outro mundo. E o livro passa-se, portanto, é a descrição anos depois, em que eles tentaram reconstruir tudo o que aconteceu nessa altura, nos anos 70, em que ocorre os ditos suicídios. Portanto, a trama baseia-se mais ou menos num ano em que se dá o primeiro suicídio da Cecília, a mais nova, com 13 anos. E depois, um ano depois, seguem-se todas as outras. Ele não é só a trama das meninas, mas também ele envolve com toda a vila, com todo o local onde elas vivem, e a própria decadência de toda aquela zona interpenetra-se com a história dos Lisbons. Os próprios zulmeiros que apanharam um fungo e que estão a ser decepados. É, sem dúvida, uma marca indelével da destruição que se avizinha. Porque as árvores estão ali, mas todas as pessoas que as viram nascer e que sempre as conheceram, as amam, e verem-nas terem que ser cortadas é algo que vai, com certeza, quebrar laços e memórias e ligações para toda a vida, e deixar um trauma, mesmo que as pessoas não se apercebam, porque não é uma pessoa, mas tem algo de forte. Portanto, ele sabe muito bem descrever no livro, agarrar o leitor a este mistério inacreditável. Enfim, todos os suicídios são um mistério, é verdade, porque é que as pessoas se suicidam, mas já lá vamos debater esse ponto. E ele descreve tudo à volta, com os professores, psicólogos, o próprio pai das meninas é professor de matemática, a mãe, toda a envolvência é descrita de uma forma, eu diria, excepcional, talentosa, inexcedível, que nos envolve numa magia, numa hipnose que nem conseguimos deixar de ler. Eu tinha que parar, não podia ler o livro todo, e vou ler novamente. O livro é inacreditável.
Bom, a trama, está várias resenhas aqui na internet sobre a trama. Eu não vou me alongar, porque acho que vocês devem ler o livro. O livro é importante para vocês lerem. Eu penso que este livro talvez fosse importante nas escolas, porque não? Eu não vou alongar aí, vou debater um aspecto que eu não encontrei debatido aqui na internet. Ou seja, as outras resenhas muito boas que encontrei, duas do Brasil e uma dos Estados Unidos, não focam um ponto que a mim me foi extremamente importante. Porque é que as meninas se suicidam? As pessoas têm que ter uma razão. Há sempre ou várias razões. E esse aspecto, esse mistério, fica até ao final do livro. É deixado para o leitor deduzir e pensar e perceber porque é que aquilo acontece. E diremos, no final existe, da parte do psicólogo, uma comparação com a roleta russa, em que as meninas não tinham só uma bala, tinham todas as balas colocadas na câmara. Ou seja, elas eram místicas, estranhas, sensíveis, fora deste mundo, se calhar mais além deste mundo, depressivas. Não se encontra nenhum problema mental nelas, esquizofrenia ou quer que fosse. Sofriam de maus tratos familiares, e já vou explicar essa parte de bater melhor. Ou seja, tinham todas as condicionantes e o primeiro suicídio da menina Cecília impulsiona os outros. Como vocês provavelmente devem ter estudado, eu tive que fazer e fiz um trabalho sobre o suicídio de Emile Durkheim. O suicídio é um fenómeno, não é um ato isolado. Portanto, se alguém tem a coragem de se suicidar, ou o egoísmo, depende da nossa perspectiva, na sociedade há uma decadência e há uma mimetização, portanto, é um sintoma de uma decadência de algo que efetivamente está acontecendo, a anomia de determinada sociedade ou determinada sociedade, seja o que for. Bom, isso também é característico, também temos aqui. Mas há um aspecto que é pouco falado no livro, que é os pais das meninas. A personalidade delas é muito explorada, eles vigiam-nos o tempo todo e elas percebem que elas, portanto, aquilo fica tudo muito perto, que estão a ser vistas e gostam deles. A Lux, inclusivamente, tem uma paixoneta com um rapaz que era um mulherengo, mas depois, no momento em que, fazem amor, ele desinteressa-se por ela e depois ele acaba um alcoólico e toxicodependente. Bom, mas o facto dos pais, para mim, é decisivo para o suicídio. É a minha interpretação das meninas. Para mim é completamente objetivo. Porque, apesar de elas terem uma tendência a algo que as impele a acontecer isso, Sylvia Plath, Anne Sexton diziam que a morte estava dentro delas, elas cometem suicídio na altura, e, portanto, era algo, um objetivo que elas tinham que o alcançar, de acordo. Mas numas adolescentes que queriam viver, inclusive elas dizem isso, apenas queremos viver, os pais que as oprimiam, que não as responsabilizavam, que as persistiam numa infantilização, numa opressão constante em relação a elas, que as afastavam do mundo, não as deixavam viver como qualquer adolescente, levou com certeza ao suicídio. Eu penso que é o fator mais forte neste livro. Elas podem ter sido fracas, sim,
podemos dizer que é uma fraqueza. Podemos dizer que elas podiam ter fugido, podiam ter partido e deixar todo aquele local e irem viver, sim. Mas a forma como especialmente a senhora Lisbon chega às filhas, inclusivamente quando apenas sente mais a morte da primeira filha, todas as outras parece que ela já estava à espera. E a Mary, que ainda consegue sobreviver à tentativa de suicídio coletivo, que foram as outras 4 meninas, bem-sucedidas, e pôs a cabeça no forno, como a Sylvia Plath e a Anne Sexton. Elas puseram a boca no forno, mas consegue sobreviver e ainda volta para casa. Ainda tem lições de piano. A mãe vai vê-la uma única vez e já estavam a pensar em vender a casa, porque aquilo era qualquer coisa de invulgar, até ia lá a comunicação social, não tem sossego, e vivem depois, já a casa estava, porque a casa entrou numa degradação, numa porcaria, durante este tempo todo. Ele foi despedido de professor de matemática, porque os próprios pais não queriam uma pessoa daquelas que nem sequer toma conta dele próprio, quanto mais dos alunos. E nos últimos dias da Mary, em que eles estão ali em casa, naquela aldeia, ela vive num saco-cama. E não há, da parte dos pais, uma tentativa de salvar pelo menos a única filha, que até não tinha sido bem sucedida com o suicídio. Tirá-la dali, dar-lhe outra vida, enfim, fazer tudo. Não, ela vai vê-la uma vez ao hospital e pouco quer saber. Resultado, ela suicida-se também, nesta vez com soporíferos, enfim. E eles depois vão-se embora dali, separam-se, e um dos rapazes, depois homem, pergunta: então, mas porquê que acha que elas se suicidaram? Eu não sei. As crianças nascem, mas depois são muito diferentes de nós. Mas como é que é possível? Como é que é possível que, durante aquele tempo, tenham enclausurado as crianças, as adolescentes, tenha havido uma festa em que a Lux, que era, enfim, libertina, tinha chegado tarde e tinham, a partir dali, impedido as meninas de sair. As outras chegaram a horas, mas aquela não chegou. Todas elas ficaram com a mesma prisão dentro de casa. E durante aquele tempo todo, de um castigo e uma crueldade inexcedível, com medo portanto, o medo estava no sexo, basicamente. O que estava ali por trás, da parte dos pais, porque as meninas eram belas e via-se que tinham apetência para esse lado amoroso e sexual, quiseram oprimi-las e segurá-las de tal maneira, cruelmente, de uma maneira insana, que las levou ao suicídio. Portanto, sim, elas tinham tendência para isso, mas os pais contribuíram determinantemente para que isso acontecesse. E isto faz-nos pensar que, perante uma situação familiar deste calibre, há 2 situações que são possíveis: é a fuga e é o suicídio. Quando adolescentes sofrem, da parte de quem está a criar, toda esta crueldade psicológica e emocional, só tem 2 saídas, não tem mais nada. Elas escolheram o suicídio e está visto que realmente houve um pacto entre elas de seguir a Cecília. Eu quero que vocês leiam o livro. O livro é extremamente importante também para compreender, e as interpretações podem ser diferentes. Cada pessoa vai ter a sua forma de ver as meninas, Lisbon e os pais. A própria vila não ajudou, as autoridades não ajudaram a elas a que saíssem de tudo isto. Apenas estes pequenos rapazes provavelmente manteram-nas vivas este tempo todo.
fruto da sua atração e do seu desejo por elas, em que elas percebiam que estavam a ser vistas, mas elas também os viam e interessavam-se por eles. E, no fim, eles entendem que também foram amados. Não posso deixar de recomendar novamente este livro e vou ver o filme e farei outro vídeo a seguir. Espero não tenha sido muito longa, mas teria muito mais para dizer sobre um livro tão extraordinário, com um talento impressionante deste escritor que eu não conhecia. Realmente quem escreve desta maneira é alguém especial, sem dúvida nenhuma. Amei este livro e peço-vos para ler e vejam até que ponto ele vos toca a vocês e que interpretação vocês vão dar a todos estes acontecimentos e ao suicídio de meninas tão bonitas e tão infelizes, de vidas desperdiçadas. Beijinhos e até à próxima. Então, já subscreveram o meu canal e já fizeram gosto?